Olá, eu sou a Teacher Priscila e estarei com vocês nas aulas do 8º e 9º anos do ensino fundamental. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos focar nas seguintes habilidades. Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em funções de aspectos culturais e examinar esses fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Então, nós vamos focar no eixo temático de dimensão intercultural. E o que é essa dimensão intercultural? É uma aula leve, é uma aula bastante engraçada e divertida que eu vou apresentar alguns tópicos dessa questão da nossa divergência de culturas entre países. Nosso objeto de conhecimento são os aspectos culturais na comunicação e os diversos obstáculos nessa comunicação intercultural. Quando a gente fala de comunicação intercultural, eu vou falar para vocês, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou de Goiânia. Então, a gente é acostumado a falar mandioca. O meu pai já é carioca, então ele já vai falar aipim. E o que é essa dimensão intercultural? Nós vamos fazer uma dinâmica para a gente mostrar essa diferença de cultura antes de iniciarmos nossa aula. Então, eu vou pedir para que o professor mediador da sala peça para que os estudantes levantem e a gente vai fazer grupos. Então, o que vai acontecer nesse momento? Os estudantes todos em pé, o professor mediador vai dar algumas orientações. O nome dessa dinâmica é Somos Iguais e Diferentes. Então, a primeira orientação do professor mediador vai ser que os estudantes que têm cabelos longos fiquem do lado direito e estudantes que têm cabelos curtos fiquem do lado esquerdo. Essa orientação é independente de sexo, meninos e meninas. Quem tiver cabelo longo, lado direito. Quem tiver cabelo curto, lado esquerdo. A segunda orientação, que a gente vai fazer uma outra divisão deste grupo, é os estudantes que têm cabelos longos e escuros formem um novo grupo. E os estudantes que têm cabelos curtos e escuros formem outro grupo. Longos e claros vai formar outro grupo e curtos e claros outro grupo. Então, a gente agora, neste momento, pegou a sala e nós estamos com 4 grupos distintos. A próxima orientação do professor vai ser que os estudantes de cabelos longos, escuros e ondulados fiquem do lado esquerdo, cabelos longos, claros e ondulados fiquem à direita. Cabelos curtos, escuros e ondulados próximo ao quadro e cabelos curtos, claros e ondulados fiquem no fundo da sala. Então, nós conseguimos pegar a sala de um grupo macro e dividir essa sala em pequenos grupos. Lembrando que a gente está utilizando o atributo de uma característica física para tornar fácil essa divisão. Seria possível o professor continuar essa divisão de inúmeras maneiras e de inúmeras formas. Nós vamos parar aqui, porque o objetivo é o quê? O objetivo nosso é mostrar que, apesar de eu ter utilizado um atributo de uma característica física, no caso que foi o cabelo, eu quero mostrar que mesmo numa sala macro, eu consigo ter diferentes pessoas no mesmo ambiente. E se a gente colocar isso para a cultura, imagina, aqui na sala, no Tocantins, será que a gente tem estudantes de outra região? Ou todos são aqui de Palmas ou de outra região aqui do Tocantins? Então, quando a gente começa a observar isto e olhar que, do jeito que eu falo uma determinada palavra, por exemplo, mandioca, e a outra pessoa fala aipim, é a mesma coisa. Então, ou macaxeira, que tem outra nomenclatura que a gente usa também para mandioca. E a gente pode também destrinchar isso para outros tipos de comportamento na cultura, né? Então, se a gente for em várias regiões do Brasil, a gente consegue perceber isso. Então, essa dinâmica foi para a gente mostrar que essas diferenças culturais, elas existem em comportamentos, em palavras, em como a gente comemora determinados tipos de festivais. Só que a gente vai agora para a língua inglesa, estudar isso na língua inglesa. Então, vamos agora iniciar a nossa primeira aula. So, intercultural communication is a communication between people from different cultures. Então, o que é uma comunicação intercultural? É uma comunicação entre pessoas de diferentes culturas. E como que eu faço isso? Como que eu utilizo? Como que acontece essa comunicação? Através de gestures, de gestos,
eye contact, contato visual, e body language ou body language. Remember que eu posso tanto ter a pronúncia inglesa, a pronúncia britânica, quanto a americana. To express different meanings. Então, a linguagem corporal para expressar diferentes significados. Então, essa comunicação intercultural, ela acontece de várias formas e de várias maneiras. Então, nós vamos estudar isso nessa aula de hoje, que vai ser uma aula super leve, super engraçada. Aí aqui eu vou trabalhar com alguns exemplos para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Então, a gente precisa primeiro entender como que funciona aqui na minha cultura, lembrando que a minha cultura não é a minha cultura parâmetro na qual eu fui criada e educada, mas não necessariamente ela é a correta, porque se a gente viaja para outros países ou a gente convive com pessoas de outras nacionalidades, a gente vai perceber que em determinada situação, o que eu faço, o outro faz de outra forma. Isso não quer dizer que a minha forma é a forma correta, mas é a forma da qual eu fui criada e da qual eu fui ensinada. Então, vamos imaginar uma situação aqui, por exemplo. A gente foi educado a comer com as mãos. Então, a gente senta numa mesa e nós vamos utilizar os talheres. Se a gente senta numa mesa com uma pessoa que começa a comer com a mão, por exemplo, o arroz e o feijão, que é o nosso alimento diário, como que a gente vai se sentir? A gente vai olhar para essa pessoa e vai ficar com nojo? A gente vai falar, nossa, meu Deus! Mas a gente também tem determinados alimentos que a gente come com a mão. Por exemplo, se vamos ao cinema, a gente vai comer a pipoca com a mão, a gente não vai comer com talher. Se a gente for comer um milho cozido, por exemplo, eu vou comer com a mão se eu estiver em casa. Mas se eu estiver na rua, eles vão colocar na palha o milho. Mas vamos embora lá. Índia. Don't eat with your left hand. Left hand is seen as disgusting. It's used for wiping the bathroom. Então, os indianos, eles comem com a mão. É cultura deles. Entretanto, não comem com a mão esquerda, com a left hand. Por quê? Porque it's disgusting. Lembra quando eu falei para vocês que se a gente vê uma pessoa comendo arroz e feijão com a mão, a gente vai achar nojento. It's disgusting. Para eles, se eles verem vocês comerem algo com a mão esquerda, que eles utilizam para se limpar no banheiro, eles vão olhar para vocês com nojo. Então, é uma questão cultural que tudo é como eu fui educado. Se eu fui educado, ensinado a comer arroz e feijão todos os dias, eu acho que somente arroz e feijão é o melhor alimento. E se no meu almoço eu não tiver, eu vou falar, está faltando. Mas é uma questão cultural. Vamos embora lá. Outra situação engraçada. Alguém te convida para comer na casa. E daí eu te chamo, bora, vamos lá comer lá em casa, vamos almoçar lá em casa, ou vamos jantar, meus pais vão fazer uma refeição? Ótimo. Se você deixar comida no prato, o que isso vai mostrar para a família, ou para o amigo, ou para o colega? Não gostei da comida. Ou vai falar, nossa, tanta gente passando fome e você deixando comida no prato? Então vamos lá, para a questão cultural. Asian countries, not finish everything on your plate. Leave a small portion of food, Leave a small portion of food on your plate. Otherwise, it means that your host didn't feed you enough. Então, quando você for comer, principalmente com os países, né, os países asiáticos, você tem que deixar uma pequena porção no prato, porque isso está mostrando para para eles, que você está satisfeito. Se você rapar o prato, ele vai entender que você está com fome. Rapou o prato, ele vai falar, tá com fome, vou lá te servir mais. E quando você deixar o prato rapado, eles vão continuar te servindo, porque eles entendem que você está com fome. Então, para você falar, eu estou bem, estou satisfeito, eu vou deixar um pouco de comida no prato, que isso é a informação que eles entendem. É interessante essa questão cultural, porque a gente precisa entender para a gente se tornar menos preconceituosos. Então, porque às vezes a gente tem uma atitude, a gente entende porque, lembra que a minha cultura é a parâmetro para eu achar o que é certo e o errado. Só que quando a gente conhece outras culturas, a gente consegue compreender, ele não foi sem educação, isso é cultura, é deles, eles foram criados assim. Se nós fomos criados assim, a gente entende como correto. Vamos para outro exemplo. Tá, se eu fizer esse sinal para vocês, vocês vão entender. Priscila, eu sei o que é isso. A sign mean victory or peace. Então, um sinal de vitória, de paz. Normalmente a gente fala isso para paz, né? Ou vitória mesmo. Entretanto, UK, careful with those finger gestures, V-sign. Se eu faço esse sinal aqui, tudo certo. Representando vitória ou paz.
Entretanto, quando eu viro minha mão, olha, back of the hand facing out, quando eu ponho as costas da minha mão virada para frente, para você, eu estou mostrando outro sinal, que é o mesmo aqui no Brasil, que eu mostrar para vocês meu middle finger. Então, se eu mostro aqui no Brasil para vocês, aqui no Brasil a gente mostra o middle finger. Lá na UK, a gente faz assim. Então, presta atenção. Assim, peace. Assim, problema. Então, você está ofendendo alguém. Então, assim, são questões culturais que a gente precisa entender e que é divertido, porque quando a gente, às vezes, vai a algum lugar ou a gente faz alguma coisa, a gente pode estar sendo sem educação ou a gente pode estar ofendendo sem querer. Outra situação engraçada e legal. A gente está numa mesa, todo mundo lá, vamos lá na escola, no intervalo, lanchando, e de repente alguém arrota. Como que você vai olhar para esse aluno, para esse colega e vai falar, nossa, você é um porco, né? Nossa, que nojeira, que nojento. Mas, em China and Taiwan, burping at the dinner table, it means you like the food. Então, quando você arrota para os chineses, eles vão entender que você gostou da comida. Então, o arroto é um sinal de que, nossa, que comida boa. E pra gente é um sinal de nojeira, de porquice. Quer dizer, se você faz isso numa mesa, você vai falar, nossa, que falta de educação. É muito interessante essas questões. Eu apresentei para vocês algumas questões comportamentais para tornar a aula interessante, a aula agradável. Mas a gente também pode ter questões de festivais, comemorações. Tem comemorações. Como que a gente comemora o nosso Valentine's Day, né? É diferente o nosso. A data, além da data ser diferente, que tem uma questão comercial também, aqui no Brasil, que foi uma questão comercial, a nossa ser em junho, mas também o significado é diferente. Thanksgiving, que é algo que a gente não tem. Como que comemora Christmas Day? Será que é igual a questão de abrir os presentes? Então, a gente também tem questões de festivais, de comemorações. Eu apresentei questões comportamentais. A mesma palavra com nomenclaturas diferentes de um país para outro. Então, tudo isso são questões interculturais que, quando a gente conhece, a gente lê e a gente entende, a gente também desenvolve a habilidade da empatia, a habilidade do respeito ao outro e a gente também melhora a questão da nossa comunicação. Measurement. Isso daqui é algo que causa muita confusão. Normalmente, quando a gente passa algum texto para o estudante, ele vai ler. Porque aqui no Brasil, o nosso sistema de medida, a gente usa o nosso sistema, o Metric System, que é o sistema de medida internacional. Então, quilogram, meters, Celsius, centímetros, liters. Eu dei alguns exemplos para vocês dessas unidades, né, desse sistema de medidas. Mas os Estados Unidos, ele usa o Imperial System. Então, por exemplo, quando você vai ler um texto, seu professor ou no livro passa um texto de uma receita, as medidas vão estar diferentes. Isso causa uma confusão. Lembra que você não precisa saber a conversão. Quanto que pounds, se eu converter para quilos, por exemplo, vai ser? A gente não precisa saber. Se você comprar algum produto, alguns produtos já vêm no próprio, por exemplo, o tênis, né? Quando você compra um tênis importado, ele já vem, como que essa medida no Brasil, nos Estados Unidos já tem a numeração. Mas mesmo que não ter, você pode estar lendo e buscando. Você só precisa entender que nós utilizamos o internacional, que é o Metric System, e da USA, eles utilizam o Imperial System. Pounds, yard, feet, Fahrenheit. Então, quando a gente vai ver uma temperatura, a gente vê um número muito maior, a gente fala, meu Deus, mas existe uma diferença. Inches, gallons. Então, uma curiosidade também, uma pessoa que pesa 50 kilograms, quer dizer, 50 quilos, em pounds seria mais ou menos 110 pounds. Agora a gente vai para as atividades. Lembra lá na aula, no início da aula, quando eu mostrei para vocês as habilidades que a gente iria desenvolver nesta aula? Investigar expressões, gestos e comportamentos e examinar fatores. Apesar de serem habilidades do 8º ano, é uma habilidade que eu posso trabalhar nas séries seguintes e aprofundando nos textos, porque questões culturais é algo que a gente tem que trabalhar continuamente. Então, eu mostrei alguns fatores para vocês, no caso, eu mostrei alguns exemplos de comportamentos para vocês,
E agora a gente vai para a atividade para a gente investigar de que forma essas expressões, gestos e comportamentos são interpretados. Então, lembra que a gente está desenvolvendo, lembra que nós estamos desenvolvendo essas duas habilidades nessa aula. Essa atividade é um word search, que é um caça-palavras. Lembra que quando eu falo para vocês do measurement, eu quero mostrar para vocês que vocês precisam entender essa diferença. Mas eu não preciso decorar como que eu vou converter de um para outro, mas vocabulário. Então eu sugiro que vocês escrevam esses vocabulários no caderno para a gente treinar o writing. E aqui vai ter uma atividade bastante leve, bastante tranquila para você procurar as palavras do measurement aqui no word search. Então, kilogram, por exemplo, eu já mostrei um aqui para vocês. Então eu vou dar um tempo, é uma atividade leve, tranquila, para vocês poderem fazerem e desenvolverem. Tá. Na segunda atividade, essa é uma atividade que nós vamos iniciar na aula, entretanto, ela vai precisar de um tempo maior para ser desenvolvida. Então, o professor mediador, ele decidirá essa questão do prazo. Então, nós vamos desenvolver um trabalho em grupo, um project, que o professor vai estipular a quantidade de pessoas. Então, conforme a sala de aula, o professor mediador vai estipular se esse grupo vai ser formado por 3, por 4, por 5 ou 5 pessoas. Cada grupo, ele vai ter que escolher um país da língua inglesa que deseja explorar culturalmente. Então, here I gave some examples to you. The United States, UK, Australia, Canada, New Zealand. São algumas sugestões onde a língua inglesa é a primeira língua. Então, por exemplo, o grupo A ficou com os Estados Unidos. O grupo B ficará com outro país. Então, cada grupo vai ficar com um país distinto. E como que a gente vai desenvolver essa atividade? Então, nós vamos pesquisar sobre costumes e tradições, comportamentos em diferentes situações. Aqui foi nesta aula, eu mostrei para vocês alguns tipos de comportamento. Celebrações, festivais importantes, crenças e cultura. Então, o professor mediador vai estipular a quantidade de pessoas que será formada por grupo, o prazo para desenvolver esse trabalho. Vamos iniciar hoje na aula, com a divisão do grupo, país, mas precisará de uma aula ou talvez 2 aulas para a apresentação desse trabalho, mas o professor vai decidir o tempo. O tempo de apresentação, o trabalho vai ser apresentado no dia tal. Quanto tempo cada grupo terá para apresentar seu trabalho e se será uma atividade avaliativa ou não. Tudo isso o professor vai estipular com vocês em sala. Então, originalidade e criatividade serão analisadas na apresentação do trabalho. Sugestões. Aqui estão algumas sugestões. Utilizar alguma vestimenta típica do país. Você não precisa comprar nada. Na internet a gente tem inúmeras ideias que você pode olhar e observar o que eu posso fazer, o que eu produzir para eu, quando for apresentar o meu país, por exemplo, New Zealand, eu posso mostrar e identificar por essa vestimenta típica. Criar um vídeo sobre semelhanças e diferenças do país escolhido. Então, a internet tem inúmeros aplicativos que vocês estão acostumados a produzir pequenos vídeos e que você pode mostrar. No Brasil faz assim, no Canadá faz assim. Essa diferença que é interessante e a torna muito criativa e legal de assistir e apresentar no trabalho. Apresentar curiosidades e tradições únicas. Ponto importantíssimo. So, if you are studying English, we have to speak in English. Então, é interessante que esse trabalho seja apresentado ou ele tenha trechos que sejam falados na língua inglesa. Porque se a gente está trabalhando e estudando uma língua, eu preciso colocar isso em prática de alguma forma. Então, tem também inúmeros sites na internet em que você pode treinar pronúncia. Então, não precisa ser trechos longos, mas que tenham frases ou alguma informação que você esteja falando na língua inglesa. Então, eu termino a nossa aula de hoje com essa frase. Ao compartilhar conhecimento pelas culturas dos países que falam inglês, podemos inspirar outros a explorar e apreciar a diversidade do mundo ao nosso redor. Lembra que certas atitudes ou comportamentos na nossa cultura ou em outra cultura pode parecer aceitáveis para um e grosseiro para o outro. Então, o conhecimento, ele permite, nos dá essa liberdade de compreendermos e entendermos e respeitarmos. Até a próxima aula. Obrigada.